Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à aula número 2. Então vamos começar já com o nosso conteúdo, né? E agora parte 2 sobre intervalos. Talvez até tenha que fazer até parte 4, não tenho certeza. Pelo rendimento da semana eu tô vendo que não dá pra botar muito conteúdo porque fica difícil. Mas vamos lá. Então vamos falar da querida classificação qualitativa. Eu tenho vários Beethovens aqui, ó. Cada Beethoven desse tem uma característica diferente, mas não deixam de ser Beethovens. É a mesma coisa para os intervalos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui Dó e Mi, que intervalo é esse, numericamente falando? Vou contar aqui. Dó até Mi, eu tenho o Ré no meio. Então isso quer dizer que são 3 notas. 3 notas é uma terça. Porém, a gente não tem só uma terça, a gente tem infinitas praticamente. Olha só, Dó, Mi sustenido também é uma terça, porque a gente tem como contar também Dó, Ré, Mi, 3 notas. Então, mais uma terça. Beleza. Essa aqui a gente já viu. Dó até Mi bemol, outra terça. Dó, Ré, Mi. Dó até Mi dobrado bemol, outra terça. Dó, Ré, Mi, 3 notas. Claro que algumas não fazem muito sentido na hora de tocar, mas na partitura fazem. Então vamos comparar essas 3 terças. Essas 3 não, essas 4, né? Então, Dó, Mi dobrado bemol, Dó, Mi bemol, Dó, Mi e Dó, Mi sustenido. Todos são intervalos de terça. Porém, cada uma dá pra ver que tem um tamanho diferente, uma distância diferente. Beleza? Show! Então a gente pode chamar os intervalos de intervalos menores, maiores, justos, aumentados e diminutos. Claro que se a gente quiser, a gente ainda pode chamar de super aumentado, super diminuto, mas isso a gente não precisa para agora não. Mas então, cada palavra dessa vai gerar uma sigla na hora da gente classificar um intervalo. Então, ó, cada letra dessa aí representa cada tipo de classificação. Deu pra ver que tem um M minúsculo de menor, né? E um M maiúsculo de maior. Então, vamos falar dos intervalos justos. O que são os intervalos justos? Dentro de uma oitava, né, dentro de 8 notas, os intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava são classificados como justos, né? Isso quer dizer que só eles podem ter esse tipo de classificação. Os outros números que sobraram, que são segunda, terça, sexta e sétima, não podem ser classificados assim. Mas por quê? Será que justos tem a ver com justiça? Não. Na verdade, justos tem a ver com outra coisa. Pensa no Beethoven. O Beethoven, ele foi comprar uma roupa, uma roupa nova, né? Porque essa roupa aí estava muito larga para ele. Ele queria uma roupa justa, que encaixasse bem no corpo dele. E aí ele foi e voltou assim da loja, com a roupa bem justinha. Então, justo, na verdade, tem a ver com ajustar. É aquele intervalo bem ajustado. Mas como que soa esse intervalo bem ajustado? E por que só aqueles intervalos que eu falei, primeira, quarta, quinta e oitava, tem essa característica? Aí já é uma questão da física, né? Mas eu vou exemplificar com som, para vocês poderem perceber o que eu estou falando. Então, vamos falar sobre o intervalo de primeira justa. Eu tenho a nota Lá 440 e tenho outra nota Lá 440. Ou seja, 2 notas iguais sendo tocadas ao mesmo tempo. O que vai rolar? O que vai acontecer? A gente vai ouvir, na verdade, isso aqui, olha. A mesma coisa, né? A única coisa que acontece mesmo é que o volume aumenta, porque a gente está somando 2 notas, né, de mesma afinação. Agora o que acontece se eu botar o Lá 440 mais o Lá 442, que é um pouco mais agudinho do que o primeiro Lá? Ainda é Lá e Lá, só que é um pouco mais alto. O que vai rolar? Vamos ver?
Perceberam o que aconteceu? Aconteceu esse tipo de interferência que a gente chama de batimento, que o volume fica aumentando e diminuindo, porque as frequências não estão encaixando direitinho uma com a outra. Interessante, né? Agora vamos dar um exemplo de outro intervalo. A quarta justa. Uma quarta justa seria eu juntar um Lá com um Ré, nessa afinação aí. Então vamos testar aqui um Lá com um Ré. Lá e o Ré. Agora eu vou pegar esse Ré e vou mudar um pouco a frequência dele. Olha só o que vai acontecer. 588 Hz agora. Ó, Lá e Ré 588. Perceberam? Deu uma interferência também, né? Ou seja, o intervalo não está justo, não está ajustado. Então, agora vamos para o próximo exemplo, uma quinta justa. Como que seria uma quinta justa? Lá 440 mais um Mi 660. Lá 440 e Mi 660. Vamos testar aqui. Agora eu vou testar com um Mi um pouco mais alto, né? Ó, Mi 661. Lá 440, Mi 661. Deu pra perceber? Ficou também fazendo tipo uma interferênciazinha. Beleza. E o último. Agora o Lá 440 mais o Lá 880. Ou seja, uma oitava acima. Que é uma oitava justa, né? Olha como que fica. Agora vocês vão ouvir o Lá 440 mais o Lá 882, que é o Lá oitava acima um pouquinho mais alto do que o normal. Perceberam? Também deu essa interferência. Então o intervalo justo é isso. É aquele intervalo que para com essa vibração, essa interferência, quando ele está bem afinado. E só os intervalos que eu mencionei aí conseguem ter essa característica. Claro que isso dentro de 8 notas, né? E todos os demais não conseguem gerar esse tipo de característica, que são os intervalos maiores e menores. Então vamos ver os próximos intervalos. Então, intervalos maiores e menores. Eles podem ser segunda, terça, sexta e sétima. Então isso quer dizer que todos esses intervalos aí vão ter suas versões menores e maiores. E nenhum desses intervalos tem aquela característica de encaixar a frequência uma com a outra certinho. Eles sempre estão vibrando muito. Então vamos lá. Então esses intervalos sempre vão ter suas versões menores e maiores. Então a gente tem uma segunda menor, tem a segunda maior. A gente tem a terça menor, também tem a terça maior. Sexta menor, sexta maior. E sétima menor, sétima maior. Beleza? Molezinha, né? Então, dentro da classificação qualitativa, vamos fazer um resumo. A gente tem os intervalos justos, que são esses aí, e os intervalos maiores e menores, que serão esses daí. Certo? Memorizem bem isso, hein? Então agora vamos ver como fica nosso esquema como um todo, né? Intervalo justo. Se ele diminui um semitom, ele vira um intervalo diminuto. Porém, se o intervalo justo aumenta um semitom, ele vira aumentado. Já se o intervalo é maior e eu diminuo um semitom, ele vira menor. E se eu diminuo mais um semitom, ele vira diminuto. Se o intervalo é menor, eu aumento um semitom, ele vira maior. Se eu aumento mais um semitom, ele vira aumentado. Então nosso esquema geral, como que fica? Assim. Então vamos lá, um exemplo. Imagina que eu tenho um intervalo verdinho aí, que é o intervalo justo. Se ele aumentar um semitom, ele vai virar o aumentado. Se esse intervalo justo diminuir um semitom, vira diminuto. Se ele é maior
e aumentar um semitom, vira aumentado. Se ele é maior, diminuir um semitom, vira menor. Se eu diminuir mais um semitom, vira diminuto. Moleza! Então agora vamos falar da nossa escala maior e o que ela pode nos ajudar com relação a intervalos. Ela é quase a nossa tabuada musical. Então, quer ver um exemplo? Olha, na escala de Dó maior, se eu pegar o Dó e o Ré, eu tenho uma segunda, né? Se eu pegar Dó e Mi, uma terça. Dó e Fá, quarta. Dó e Sol, quinta. Dó e Lá, sexta. Dó e Si, sétima. E Dó e Dó, uma oitava. E olha só que maravilha. Sempre numa escala maior, as quartas vão ser justas, começando da nota inicial para a quarta nota da escala. A quinta vai ser justa também. A oitava vai ser justa também. E todos os que sobraram vão ser intervalos maiores. Então essa aí é a nossa tabuada dentro da escala maior. Sempre numa escala maior, a primeira e a segunda nota vão formar uma segunda maior. A primeira e a terceira nota uma terça maior. A primeira e a quarta, uma quarta justa. A primeira e a quinta, uma quinta justa. A primeira e a sexta, uma sexta maior. A primeira e a sétima, uma sétima maior. E a primeira e a oitava, uma oitava justa. Gravem isso. Então chegou a hora de praticar. Então qual é a classificação de Dó, Fá? Bom, primeira coisa é contar, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Quarta. E é o intervalo melódico ou harmônico? Melódico, né? Uma nota depois da outra. É ascendente, né? Porque está subindo. É disjunto, porque as notas não são vizinhas, senão seria conjunto. E é um intervalo simples porque está dentro de uma oitava. Agora, essa classificação dele aí, a gente já viu na aula passada, tudo que a gente viu até agora. Mas e na aula de hoje, o que a gente aprendeu? Que isso aí é uma quarta justa. Por quê? É simples, a gente só precisa considerar o quê? Que essas notas estão na escala de Dó maior. E o Dó é a nota mais grave, né? Olha lá a cola. Se você pegar a escala de Dó maior, de Dó até Fá, eu já tinha falado que era uma quarta justa. Então não precisa nem pensar nisso daí. Outro exemplo. Dó e Mi. Vamos contar. Dó, Ré, Mi. É uma terça, né? 3 notas. É um intervalo melódico ou harmônico? Harmônico. São ao mesmo tempo. Ele é disjunto ou conjunto? Disjunto. Por quê? Porque as notas estão afastadas, elas não são vizinhas, né? E é simples o intervalo porque ele está dentro de uma oitava. E é uma terça maior. Por quê? Porque a nota Dó é a mais grave e a próxima nota é um Mi, né? Essas duas notas estão dentro da escala de Dó maior. Olha lá. Segue o exemplo lá embaixo. Último exercício desse aí. Tem a nota Ré e Dó. A nota mais grave é o Dó, né? Será que isso aí então não foi extraído da escala de Dó maior? Sim. Dó, Ré, uma segunda, né? É um intervalo melódico, né? Que é uma nota depois da outra. Ele é descendente, porque agora as notas estão descendo. Conjunto, porque são notas vizinhas, né? E é simples porque está dentro de uma oitava. E essa segunda, então, ela é maior. Por quê? Porque é justamente aquela segunda feita da nota Dó para a nota Ré, dentro da escala de Dó maior. Olha lá. Talvez você tenha ficado com dúvida com relação à ordem das notas, mas não muda o intervalo, né? Se eu estou indo de um Ré para um Dó, ou de um Dó para um Ré, o intervalo ainda é o mesmo, né? Só muda o que? A direção. Muito tranquilo. Desafio. Qual dessas aí é a resposta certa para esse intervalo? Dó, Fá sustenido. A gente já sabe que isso é uma quarta, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Beleza, se é uma quarta, já dá para eliminar a letra D. Porque não pode ser uma quinta, se é uma quarta. Então, D cai fora. Outro intervalo aí que a gente não vai considerar, porque nem existe, é a quarta maior, né? Não existe quarta maior. Então, a classificação de quarta não tem como ser maior nem menor. Então, já sai a letra B. Agora vamos comparar uma com a outra aí, das que sobraram. Quarta justa ou quarta aumentada? A gente acabou de ver que Dó, Fá
faz uma quarta justa. Dó, Fá sustenido seria um intervalo um pouco maior do que Dó, Fá. Olha só. Porque o Fá sustenido ele é depois da nota Fá. Então o intervalo é um pouco maior ainda. Seria um pouco maior, subir um semitom apenas. A quarta, que era justa, virou quarta aumentada. Então a nossa resposta é a letra C. Beleza? Então vamos resolver esse desafio com aquela tabelinha. A gente já sabe que Dó, Fá é uma quarta justa. Então onde que está a quarta justa? Ali, ó. Quando eu boto o Fá sustenido, eu estou subindo um semitom. Então a quarta que era justa passa a ser aumentada. Tranquilo, né? Foi muito fácil esse desafio, né? Então eu acho que vocês precisam de um outro desafio. Desafio desafiador de verdade. Esse aí é o intervalo do desafio que eu gostaria que vocês me enviassem por WhatsApp. E lembrando que isso com certeza conta na média. O desafio da semana. Claro que se eu quiser eu vou mandar mais um desafio, mas esse daí é o primeiro. Bom, gente, então espero que vocês tenham tido o saco de assistir a aula até aqui. E eu estou aí aberto às suas dúvidas. Só mandar. Valeu, gente. Até a próxima.